Olá, meus amores, boa noite. Tem alguém aí? Iremos falar sobre sua melhor versão, seja a sua melhor versão, né? Tem alguém aí comigo com o tema seja a sua melhor versão. Bom, tô um pouquinho resfriada, mas vamos fazer aqui do impossível possível, tá bom? Tem alguém aí? Deixa eu só ver, na hora que entrar alguém ou desse Facebook ou do outro, para eu ter certeza que tem alguém visualizando. Tudo bem, Marcelo, Peter? Hoje eu vou falar do tema seja a sua melhor versão. Gente, falar da sua melhor versão é o quê? Basicamente, parte do pressuposto de você se autoconhecer, né? O autoconhecimento, ele é fundamental em tudo. O autoconhecimento, ele é a chave, né, do profissional e do pessoal. Por que a gente costuma dizer que o autoconhecimento é a chave do profissional e do pessoal? Porque partindo do conhecimento de si mesmo é que a gente faz a percepção, o reconhecimento das outras coisas, do mundo, né, que está à nossa volta. Muitas pessoas não têm, né, a menor ideia do que seja o autoconhecimento. E por ela não ter a mínima noção do que seja o autoconhecimento, o que acontece? Ela começa a agredir o outro, começa a atacar o outro com palavras. Às vezes a pessoa tem até aquela falsa percepção, né? Eu tenho a personalidade forte, né? Mas não é uma personalidade forte, tá? A pessoa atacar o outro, na verdade, é porque a pessoa não tem o autoconhecimento. O autoconhecimento de si, de suas potencialidades, daquilo que pode, daquilo, das suas habilidades. Porque uma vez que eu tenho conhecimento das minhas habilidades, daquilo que eu posso, né? Eu acabo não atingindo o outro. A minha preocupação passa a não ser o outro. Então, quando eu tenho uma personalidade que eu quero sempre atacar as pessoas, então eu parto do seguinte pressuposto, de que eu não tenho um autoconhecimento. Porque o autoconhecimento, ele desenvolve na gente várias potencialidades, várias habilidades. Uma delas é o quê? A própria palavra já fala, autoconhecimento. É conhecer-te a ti mesmo. O próprio Sócrates dizia isso, né? E saber que o autoconhecimento é a chave do profissional e do pessoal é partir de qual pressuposto? A gente dá o exemplo da lei da atração, né? Muita gente acha que a lei da atração ela só é só para o campo emocional, das pessoas estar ali convencendo alguém de ficar com ela, de estar trabalhando dentro desse campo emocional, só que não. A lei da atração nada mais da gente, como se diz, trabalhar as nossas potencialidades, e a lei da atração, na verdade, ela vale tanto para o âmbito profissional quanto o âmbito pessoal. Ou seja, quanto mais firme, quanto mais segura de mim eu tiver, o que vai acontecer? Muitas pessoas vão se atrair pelo que eu estou falando, pela minha postura, pelo meu modo de ser, porque eu sou uma pessoa segura. As pessoas se atraem por pessoas seguras. Você já viu o exemplo? Não estou lidando com bullying nem preconceito, tá, gente? É um exemplo. Você vê aquela pessoa assim fora dos padrões, né, do que a gente diz que é normal pela sociedade, tá? Vamos supor, uma pessoa acima um pouco do peso, né? Aquela pessoa muito atraente, aquela pessoa que consegue ter a lei ali da atração ali em operação, aquela pessoa que consegue desenvolver, articular de uma forma inteligente o seu modo de agir, o seu modo de, né, vivenciar com as pessoas. Ou seja, independente do grau, como se diz, do paradigma estabelecido pela sociedade, essa pessoa acima do peso ou muito abaixo do peso, fora daquilo que nós encaramos como padrão, quando ela se utiliza da lei da atração, o que acontece? Essa pessoa começa a atrair para si coisas boas e novas companhias boas, né? Tudo de bom acompanha essa pessoa. Por quê? Porque ela trabalhou ali a lei da atração. Então a lei da atração nada mais é, como eu falei aqui, trabalhar no âmbito pessoal, mas também profissional. Por quê? Porque a pessoa trabalha ali o autodesenvolvimento. A partir do momento que a pessoa tem autodesenvolvimento, postura e autoconhecimento, essa lei da atração ela não só vai surtir efeito no mundo emocional, né, para se convencer alguém de estar perto de você, de que é a melhor proposta, que você é uma pessoa, né, saudável, admirável, uma pessoa admirável para estar perto, você também vai convencer as outras pessoas também no âmbito profissional. Tá? Por que eu tô falando isso? Porque muita gente acaba se equivocando, achando que a lei da atração é só para o âmbito emocional, só que não, também para o âmbito profissional, tá? Mas a lei da atração, ela parte do princípio do quê, gente? Do autoconhecimento, né? Acabei de falar. E quando Sócrates, na verdade, muita gente fala que essa frase é de Sócrates,
tá? Conhece-te a ti mesmo. Na verdade, essa frase não é do Sócrates. Ele usava muito dessa frase. Conhece a ti mesmo, na verdade, quando a gente fala no autoconhecimento, é conhecer o quê? Conhecer seus sonhos, seus limites, né? As suas limitações, seus desejos. E Freud, ele morreu basicamente se perguntando a base da felicidade. O que seria a base da felicidade, gente? A felicidade a gente tem que ter muito em mente, por isso tem muita gente suicidando. Por quê? Porque perde a perspectiva de vida. Lógico que tem outros fatores relacionados, tá? Como a gente já viu em uma das lives, o transtornos psiquiátricos, tais como bipolaridade, depressão, esquizofrenia, tá certo? Isso também aguça a pessoa suicidar-se, ou está conciliado também a algum vício também, o que ajuda a ressaltar esse querer, né, se matar. Mas a busca da felicidade, a continuação da busca da felicidade, se a pessoa não tiver ali a certeza de que a felicidade, na verdade, são meros momentos de felicidade, na verdade. Por quê? Porque a gente é formado de várias emoções. Quem me acompanha aqui nas lives sabe que a gente tem por volta de 30 emoções. Eu tô falando ofegante assim porque eu andei muito resfriada, sabe? Muito doente, mas enfim. Então a gente tem por volta ali de umas 30 emoções. Então quando a gente trabalha essas emoções, uma delas ora eu fico triste, ora eu fico muito alegre, ora eu fico irritado, ora eu fico apaixonado, ora eu fico triste novamente, ora eu fico irritado, irado, constrangido. São N's, como se diz, N's fatores emocionais, né? São N emoções. Então, quando eu tenho esse conceito de que felicidade são momentos, tá? Momentos de felicidade, eu tendo ao quê? A ver a vida de outra forma, a perceber que a vida ela não é uma constância de felicidade, tá? E aqui a gente vai falar no discorrer também da live, dessa live mesmo, o que é a maturidade para a psicologia, quando você atinge a maturidade. Então, é você perceber que a vida, retomando, ela não é a felicidade contínua, mas sim, felicidade são os momentos, ou seja, hora eu posso estar irado, hora eu posso estar estressado, mas a hora agora é o momento de felicidade, vou tomar um sorvete, estou feliz, vou passear, estou feliz, estou com quem eu gosto, estou feliz, momentos de felicidade. Bom, Michele, se irá, está constrangido e está magoado, está irritado, esses sentimentos que nós chamamos de sentimentos negativos, eu posso dar liberdade a esses sentimentos? Deve dar liberdade a esses sentimentos. Por quê? Um exemplo. Uma criança chega para você e fala: mãe, hoje eu não estou muito feliz. Hoje eu não vou na aula porque eu estou assim, eu estou assado. Qual é o costume do pai e da mãe que não tem nele desenvolvido o autoconhecimento? Ele parte do princípio de que o filho, ele tem que estar feliz o tempo todo. Aí a gente não, porque eu não sou mãe ainda, né? Mas sou professora e sou pedagoga. Então, eu vejo ali o que? Os pais querendo insistir na criança a persistência do sentido de que a criança tem que estar alegre o tempo todo. Ou seja, meu filho, vai ficar triste não, mamãe vai comprar um doce pra você, vai comprar isso e aquilo pra você se alegrar. Ou seja, você tá quebrando no seu filho o autoconhecimento. Então, está irado, está desiludido. Então, são situações diferentes, são as emoções que perpassam uma pelas outras e fazem parte da vida pra gente se amadurecer, pra gente se desenvolver. E quando você fala pro seu filho que ele tem a obrigação de estar a todo momento feliz, você quebra nele o autoconhecimento, o autodesenvolvimento, como se diz, você quebra nele a autonomia dele ir atrás, né? Dele quebrar isso, ou seja, ele mesmo por si só ir brincar e ver que ele se sentiu feliz com aquela situação, ou seja, ele mesmo vai descobrir por ele que ele é capaz de quebrar aquilo. Uma forma muito natural e muito bem-vinda e boa e saudável de você virar para o seu filho nesse momento é dizer: filho, você está feliz porque é um sentimento bom, né, filho? É bom ficar feliz. A mamãe às vezes também fica feliz quando faz isso, quando faz aquilo. Mostrar que felicidade são momentos. Filho, hoje você tá irado porque alguém fez alguma coisa com você e você não gostou, entendeu, filho? Filho, você está apaixonado por aquela menina da sua sala, né? Isso a mamãe também já passou pelo sentimento de estar apaixonado, é bom, né? Ou seja, você vai mostrando pros seus filhos, como se diz, a relação dos sentimentos, das emoções que existe dentro daquelas palavras que nós intitulamos as emoções, né? Irado, né? Alegre. E isso
isso rompe com o padrão, né, de felicidade que a mídia impõe, que as pessoas impõem, que as pessoas, na verdade, vão em busca dessa falsa felicidade, dessa felicidade contínua que, na verdade, não existe. Não existe para psicólogo, não existe para mim, pedagoga, terapeuta, não existe para psiquiatra. Tô falando meio fã, tá, gente, que eu andei muito doente, mas enfim, continuando. Então, a continuidade da felicidade, ela não existe para ninguém. O que existe são momentos de felicidade que precisa ser trabalhado, desde a vida, né, de criancinha, para a criança aí podendo se autoconhecer e tendo autonomia para desenvolver essas emoções. Então eu coloquei aqui um dos tópicos mais importantes de quando a gente fala da sua melhor versão. Então eu tratei aqui que a pessoa, né, muitas pessoas não têm ideia de quem ela seja, falei do autoconhecimento, né, falei que a lei da atração também ela é muito importante, tanto no âmbito profissional pessoal, que está adequado à lei da atração, é você ser aquela pessoa positiva. Deu o exemplo de uma pessoa, né, fora dos padrões da sociedade, mas você olha para aquela pessoa e você fala, nossa, como eu gostaria de perseguir essa pessoa, como eu gostaria de fazer parte do grupo dessa pessoa. Por quê? Ela passa a ser uma pessoa gostosa de estar perto. Por quê? Porque ela tem autoconhecimento. Muitas pessoas aqui, né? Muito bacana, muito obrigada, tá? E fora desse Facebook aqui, saudades também, Camila. Fora esse Facebook também tem os demais aqui, só que não aparecem as pessoas, tá bom? Mas vamos continuar aqui, o que importa é a gente adicionar conhecimentos, né? Construir o conhecimento. Então, a falta de conhecimento que eu anotei aqui pra gente, por que eu anotei, Michele? Porque eu tenho muito respeito por vocês que estão do outro lado, eu acho que não tem que passar nada aqui desapercebido. Então, eu faço aqui uma pauta, na verdade, para poder estar seguindo, mas em respeito a vocês. Quando eu falo de falta de conhecimento, volto à proposta de conhece a ti mesmo, usada por Sócrates, mas relembrando que, mais uma vez, que essa frase não é de Sócrates, ele apenas usou essa frase, tá? E aí se titular essa frase como sendo dele. Então, quando você volta a essa proposta de conhece a ti mesmo, você passa... Esse processo de conhece-te a ti mesmo é verdade, o quê? Você passa a ser o gestor da sua vida e não mero espectador. Ou seja, ser o gestor da sua vida e não mero espectador é o seguinte, um exemplo. Você é muito criança, sua mãe chega pra você e fala, mãe, olha só que bonito esse penteado que eu fiz. Aí a sua mãe, tá? Porque existe aí mãe narcisista, dá uma pesquisada, tá? São aquelas mães que se autoempoderam, elas se acham acima dos seus filhos, tá? E ela acha que ela é a última bolacha do pacote, não porque ela quer, mas por questão de doença mesmo, tá? Mãe narcisista, na verdade, existe, são aquelas mães que deixam as crianças de lado, tá? Que a gente dá o diagnóstico ali traçado na amnésia, todo o histórico, e são mães que deixam de existir os seus filhos, ou seja, ela se põe acima dos seus filhos. Então, quando você passa a ser o gestor da sua vida e não mero espectador, quando você, o exemplo, depara com uma mãe narcisista que te deixa de lado, ou você está dentro de um contexto adotivo, é um exemplo, tá? Não é taxativo, tem muitas mães adotivas maravilhosas. Mas quando você está dentro de um contexto preconceituoso ou não sendo muito recebido de alguma forma, você acaba sendo espectador da sua vida e não passa a ser o gestor da sua vida. Então, retomando, quando uma criança chega para a mãe e fala, mãe, você gostou do penteado que eu fiz? Aí se você depara com uma pessoa tóxica, manipuladora, narcisista, a pessoa vai e desconstrói tudo em cima de você. E diz a seguinte frase, não, o que você construiu, o que você fez está horrível. E aí o que vocês fazem com essa informação? Me diga, quando você fala com uma pessoa desde criança, apresentando algo bom que você fez, e a pessoa desconstrói isso dentro de você falando que aquilo tá horrível. Você cresce tendo a percepção de tudo aquilo que sai de você, daquilo que você faz, tá? A extensão do seu ser é horrível, tá certo? Então você tem que ter autoestima. E Michele, se eu tive uma mãe narcisista, licença, se eu tive uma mãe narcisista que sempre me colocou para baixo, se eu sempre tive pessoas negativas à minha volta, como eu construo a minha autoestima? Diz a palavra de Deus mesmo que o povo perece por falta de conhecimento, né? Então, agora chegou a hora do conhecimento. Agora chegou a hora de você romper. Se você sempre foi ali uma pessoa circulada por pessoas tóxicas, manipuladoras, narcisistas, negativas, e hoje você está tendo conhecimento de que você tem, como se diz,
a missão de se transformar para você mesmo, então você tem que quebrar com esse protocolo. Você tem que começar a chamar para você a lei do pertencimento. É aquilo que Bert Helling falava, o alemão, né, dentro das suas 3 leis do amor, né? A pessoa só passa a existir dentro de uma família baseada em 3, né, em 3 sistemas da lei do amor, ou seja, o pertencimento, a hierarquia, o equilíbrio. O pertencimento é, se na família tem 5 pessoas, então é necessário que essas 5 pessoas sejam chamadas para o pertencimento. Um exemplo, às vezes a mãe vê um filho mais querido do que o outro, então por ser 4 filhos, 4 filhos, a mãe só chama ao pertencimento 3. Permite que somente 3 participam da vida da família. Você tá me entendendo? Então, trazer para o pertencimento é trazer todos a pertencer, todos a ter voz, todos a opinar. Então, você passa ali a ser o gestor da sua vida e não mero espectador. Então, trazendo de volta essa palavra de conhece-te a ti mesmo, é no sentido de, se eu já tive pessoas negativas à minha volta, sempre me colocando para baixo, e hoje vocês estão tendo esse conhecimento, então eu vou romper com o protocolo. Michele, é possível romper com esse protocolo, com essa criação, com essa mentalidade? Tem. Uma vez que você tem esse conhecimento, o que você passa a fazer dentro de você? Você começa a constelar dentro de você. Ou seja, a constelação familiar sistêmica que nós chamamos, é no sentido de você constelar suas emoções, é você puxar desde lá de trás aquilo que te aflige, a razão desses problemas, de você passar a se entender, passar a se inserir nesse contexto e saber de verdade o que de fato te fizeram. Porque uma coisa são 2 filhos no mesmo contexto familiar, ambos são gêmeos, é um exemplo, Tico e Neco, mas porém Tico e Neco são diferentes em sua personalidade. Como que pode isso, Michele? São pessoas que nascem na mesma família, têm sua subjetividade, suas particularidades, porém Neco olhou mais para o tio, refletiu-se mais sua personalidade no tio, e Neco, por sua vez, formou sua personalidade mais voltada para o pai ou para a mãe. Você tá me entendendo? Então tudo é olhar. Tudo muda o viés a partir do olhar. Então hoje vocês vão mudar esse olhar. Vocês têm que puxar mais para vocês, né, o autoconhecimento. Ou seja, vocês têm a obrigação de lidar com uma única pessoa pelo resto da vida. É isso que eu costumo dizer. Qual é a única pessoa que vocês costumam lidar e têm a obrigação de lidar pelo resto da vida? É vocês mesmos. Então vocês têm que quebrar com esse paradigma de que vocês não são nada, que vocês não são nada, que vocês não prestam, que vocês não valem de nada. Esse é o estereótipo e essas são as palavras negativas que a sociedade te impõe. Então, se a sociedade te impõe esse tipo de paradigma, esse tipo de contexto, o que você faz? Você tem que quebrar com esse protocolo. Por quê? Eu costumo dizer que mudar é difícil, mas não mudar é fatal. Então, vamos lá, mudar é difícil, Michele? É, mas não mudar também é fatal. Porque se você se estagnar e se colocar numa postura de inércia, o que vai mudar na sua vida? Não vai adiantar de nada. Então, por isso que eu falo, mudar é difícil, sim, mas não mudar é fatal. Mudar o quê? Os hábitos, os pensamentos, a postura, a forma, né? Tudo é o olhar, né? Ou seja, hoje mesmo atendi pelo Message uma amiga, né? Porque todo mundo que eu atendo eu chamo de amiga, né? E amigo. Porque a partir do momento que a gente troca ali figurinha, sabe um pouco mais da vida do outro, a gente, né, acaba sendo amigo. Porque de alguma forma a gente contribui para alguma coisa. Então essa pessoa virou para mim e falou: Michele, a minha mãe, ela sempre me põe para baixo, o que eu faço? E eu não tenho ali aquele incentivo, né, de construir ali minha autoestima. Ou seja, você partindo desse contexto de que você sabe, porque dentro do contexto ali que ela me contou, nós traçamos uma anamnese de que a mãe dela tem um perfil de mãe narcisista. É uma mãe que desfaz da filha 24 horas, é uma mãe que deixa a filha para baixo. Existe, Michele, esse tipo de mãe? Existe. Você que teve uma mãe muito boa, dê graças a Deus, louve ao Senhor, porque tem muita mãe que tem esse problema. Nós intitulamos dentro da psicologia da terapia como mãe narcisista. Então, enfim, retomando, uma mãe que põe a menina desde pequena muito para baixo, entendeu? Então ela não reforça ali a autoestima, a autoconfiança na criança desde muito cedo. Então, Michele, ela falando comigo, se eu sempre tive essa mãe narcisista, como que eu posso quebrar agora com esse protocolo? Já tem 34 anos, querida. Ela falando comigo, né? E nós ali conversamos por várias horas e chegamos à seguinte conclusão. Bom, fulana, para quebrar com esse protocolo é o que? É o conhecimento.
Hoje você está tendo esse conhecimento de que a sua mãe é doente, de que a sua mãe tem um traço de mãe narcisista, que nós chamamos dentro da terapia da psicologia. Então, você sabendo isso, que a sua mãe tem traço de mãe narcisista, você tem que constelar isso dentro de você, ou seja, liberando perdão para sua mãe, tá? Porque o que acontece, gente? Guardar rancor só adoece a gente, não adoece o outro, né? E o outro também merece seguir a vida também feliz, né? Prender alguma coisa não nos faz feliz. Então, você tem que constelar isso dentro de você, entender que a sua mãe é narcisista, e você liberando isso da sua mãe, o que vai acontecer? Você vai se autoconhecendo. Então, tudo isso que a sua mãe fez com você, né, te autodesafirmar, né, tirar sua autonomia, dizer que tudo que procedia de você era horrível, né, era desprezível, de uma pessoa que você esperava o apoio, esperava, né, aquele apoio mesmo que a gente chama, né, estímulo, foi tudo desconstruído dentro de você, então perdeu-se a referência. Então hoje você está tendo fulano esse conhecimento e bora desconstruir isso juntos? Bora constelar isso juntos? Ou seja, entender que a sua mãe é uma mãe narcisista, liberar perdão e você trabalhar, trazer luz daquilo que você tem que melhorar dentro de você, mas lembrando, melhorar dentro de você, não pelo outro, melhorando pra você. Lembra que eu falei no início da live que eu costumo dizer o quê? Que só tem uma pessoa que nós lidamos o resto da vida. E qual é essa pessoa? É nós mesmos, tá? Então, se a gente abre mão de nós mesmos, nós abrimos mão de tudo, tá? O que o suicida faz? Infelizmente, ele abre mão dele, tá? Lógico que tem forças maiores ali, tá? Às vezes é uma depressão, que é uma doença, tá? Em outra live aí, eu tenho aí a live da depressão. Por outros motivos, transtornos psiquiátricos, mas um dos motivos, tá, que leva a pessoa ao suicídio é a falta do autoconhecimento, tá bom? Então, o autoconhecimento é tudo. Vocês são obrigados a lidar com vocês mesmos pelo resto da vida. Então, não permita ser meros espectadores da vida de vocês, tá? Tome a rédea, retome a rédea e passa a ser gestor da vida de vocês, tá? Eu costumo dizer também que crise, o que acontece com a crise? A crise, ela ajuda a gente mudar, tá? É aquilo que eu falei, ou muda, né? Ou não muda. Mudar é difícil, não mudar é fatal. Se eu não mudar, eu vou morrer na mesmice. Se eu não mudar, eu vou continuar sendo capacho do outro. Licença. Se eu não mudar, eu vou continuar sempre no mesmo ponto, não vou construir nada. Será que é isso que eu quero? Então, momentos de crise, você só tem duas escolhas. Ou você fica inerte, parado, ou você gerencia. Ou seja, ou você gerencia a sua vida, passa a ser autor da sua vida, ou você, né, estagna e seja mero espectador, tá? Exemplos de mudança, por exemplo, tá? Tem gente que quer que muda tudo. Perdão. Michele, eu tô casada há 30 anos. Meu marido mudou a forma de beijar. Gente, pelo amor de Deus, né? Você tá casada, filha, há 30 anos, há 12 anos, há 15 anos. No discorrer aqui da live, nós ainda iremos falar o que é maturidade para psicologia e terapia. Então, o que nós estávamos falando aqui? Que mudar é difícil, não mudar é fatal. Mas mudar em alguns sentidos, né? Ou seja, mudar para melhor. Não é porque seu casamento tem 12 anos, tem 30 anos, que você tá querendo que a pessoa te beije da mesma forma e você vai arrumar confusão por conta disso, né? Então tem coisa que realmente vai mudar, não que seja para pior, mas mudar para assim, para criar uma outra dinâmica, porque você já tá anos naquele relacionamento. Então, como se diz, a dinâmica de algumas coisas vão mudando sim, pela sua percepção às vezes de modo negativo, mas não é. Tá? Porque se até as células do nosso corpo mudam, né? Por que os relacionamentos também não têm o direito de mudar? Mas independentemente se os relacionamentos mudarem para pior ou para melhor, nós temos que permanecer firmes, tá? Firmes. Ó, firmes, que é o que sempre falo, tá? Cabeça, tá? Diz que a cabeça não pensa, o corpo padece. E é uma verdade. Gente, me perdoa, é porque eu tô doente mesmo.
Então, coloquei aqui, entender essa mudança, né? É maturidade. Então, vamos ver o que é maturidade para psicologia. Não sou psicóloga, tá? Muita gente me pergunta se eu sou psicóloga. Não sou. Sou pedagoga terapeuta, tá? Estudei 4 anos e meio para ser professora, 5 para ser pedagoga. E eu tenho especializações na área da terapia e da linguística, tá? Então, vamos lá. Entender essa mudança é maturidade. O que é maturidade? De 12 a 25 anos, nós somos adolescentes. Mas, Michele, de 12 a 25 anos, nós somos adolescentes? Estou falando aqui dentro do viés o quê? Da psicologia, tá? Porque se a gente pegar o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, lembra? A lei de 8.069 de 90? Nós estamos falando do quê? Daquela idade que o adolescente é do 12 aos 18, né? No ECA, relembrando, no ECA é 12 aos 18. Mas no âmbito da psicologia, tá? Pra gente chegar aqui, o que é a maturidade? De 12 a 25 é adolescente, de 25 a 40 é juventude e de 40 a 60 é maturidade. Para quem tá aí, então, dos 25 ao 40, tá na juventude. Bora comemorar, né? Porque eu ainda não tô no 40. Então, retomando aqui, de 40 a 60 é a maturidade. Então, aqui, na verdade, não se cabe mais a instabilidade, né, de emoções. Lógico que tem ali as instabilidades antes dos 60, que é muito aceitável, né, de você achar que o seu parceiro, né, tem aquelas meninices, infantilidades, né, aquelas energias psíquicas infantis, né, meu marido tá me traindo, a minha mulher não presta, a mulher tá fazendo tudo de bom, a mulher não presta, meu filho tá me enchendo muita paciência. Então são energias psíquicas infantis, né? Mas o auge mesmo da maturidade, quando não se tem mais a instabilidade emocional, é a partir dos 40 aos 60 anos. A maturidade é entender que, vamos um exemplo aqui que todo mundo passa. Você tá no trânsito, tá? Maturidade é um exemplo. Você tá no trânsito e alguém te xinga. Aí você, não sei o que e tal, quer dar o troco, né? Bom, se você quer dar o troco para essa pessoa, você já quer logo responder no estopim, o que acontece? Você não está dentro do auge, você não está dentro do padrão aqui para psicologia de maturidade. Por quê? Eu tô doente, eu preciso de água. Por quê? Michele, por que você deu esse exemplo de maturidade? Se eu tô no trânsito, eu grito com uma pessoa, quero logo dar o troco. Porque uma pessoa madura, o que ela faz? Ela pensa assim, bom, essa pessoa, ela entende, né? Essa pessoa não tá me ofendendo em nada, porque eu auto me conheço, lembra do autoconhecimento, que é a chave de tudo? É a chave do profissional e do pessoal. Eu auto me conheço, bom, essa pessoa não tá falando pra mim, ela não deve estar num dia bom, ela tá falando dela. Lógico que quem é maduro pensa dessa forma, né? Ela tá falando dela, não tá falando de mim. Porque o que acontece? O transeunte, que é qualquer um que passa pelas nossas vidas, passou alguém aqui, transeunte, tá? Que a gente chama. Tanto pro direito, pra psicologia. Então, o transeunte nada sabe sobre mim e nada sabe sobre você. Então, se a pessoa chega pra você pra desfazer de você, xingar, e como que você vai tomar aquilo como verdade? Como que você vai se doer? Porque você não auto se conhece. Se você se autoconhecer, o transeunte, ou seja, qualquer um que passa pela sua vida, não te ofende, não te afeta. E aí sim você tem a certeza de que você está atingindo a maturidade, porque a maturidade é isso, você saber lidar com as nuances da vida, hora tá bom, hora não tá, hora tô triste, hora tô alegre, perceber as emoções que eu tenho, a dinâmica disso, você tá entendendo? E eu não me irritar, eu não me irritando pros xingamentos, pras conversas alheias, pras fofocas, então eu estou madura. Ok? Então, se eu me irrito, o que eu faço se eu me irrito? Eu me irritando, estou fazendo o quê, gente? Estou dando poder a outra pessoa. Estou perdendo a minha paz, estou dando poder àquela pessoa. Por que estou dando poder àquela pessoa? Porque ela conseguiu o que queria. Roubar sua paz, te tirar da estabilidade emocional, te trazer perturbação, desconforto, não é mesmo? Então, você se autoconhecendo, bom, não, eu sou uma pessoa segura de mim. Mas passou primeiro te xingando, aí você vê que você não é seguro. Então, retome pra dentro de você,
reconstrua aquilo que foi desconstruído ou aquilo que nunca foi construído por você ter sempre pessoas tóxicas, pais negativos, mãe narcisista dentro de você. Mas hoje você está tendo a luz. O que é a luz? Para a filosofia, conhecimento. Você está tendo conhecimento, então você vai construir o que na verdade não foi desconstruído, porque na verdade nunca foi construído. Então cabe a você, tá? Cidadão de bem, né? Dotado de uma inteligência, né? Capaz de intervir, mudar a sua realidade, você vai mudar isso a partir de hoje. Então, falando da maturidade, né, que nós estávamos falando da maturidade, ser preconceituoso e homofóbico, gente, também é falta de maturidade. Por quê? Porque se eu começo a entender, né, que o outro é diferente de mim, né, eu passo a ter maturidade. Porque nem dois irmãos gêmeos na mesma família são iguais, né? Nem dois irmãos gêmeos. Porque é aquilo que eu falei no início lá da live, Tico e Neco. Neco projeta mais sua personalidade no pai, né? Tico mais na mãe, ou vice-versa, ou no vizinho, que é exemplo, não sai de casa, ou um tio. Então, nem dois irmãos gêmeos morando na mesma casa são iguais. Imagina os de fora. Então, ser preconceituoso, homofóbico também é fora de padrão, no sentido de falta de maturidade. Você tem que ter maturidade para entender que o outro não é igual a você. Você atingir o outro é falta de maturidade, é falta de autoconhecimento. Michele, eu atingi o outro, é falta de autoconhecimento? É. Por que é falta de autoconhecimento? Porque eu só falo daquilo que eu sei. E aquilo que eu sei é o que, gente, para psicologia? É a minha personalidade, é a minha pessoa. Então, se eu estou agindo de forma homofóbica, preconceituosa, estou atingindo aquilo que está dentro de mim, aquilo que eu acho certo, ok? Eu agi de forma preconceituosa com alguém no que tange a raça, a cor ou etnia, que seja, porque os meus pais faziam a mesma coisa. Então eu tomei aquilo como verdade, está dentro do meu contexto, dentro do meu sistema familiar. Então eu tomei como verdade. Então falar do outro, eu não estou falando dele, eu estou falando de mim, do meu contexto, daquilo que eu conheço, de onde até eu fui, até onde eu me permiti conhecer. Então você ser maduro, você rompe com tudo, todos os paradigmas, você passa a entender a dinâmica da vida, você passa a entender o outro, você passa a respeitar o outro. E respeitando ao outro, você passa a se autorrespeitar e passa a se autoconhecer. E por que você passa a se autorrespeitar quando você respeita o outro? Porque você passa a entender que as mazelas do outro ou as diferenças do outro, né, perpassaram a sua vida. Ou seja, entender que um homem negro um dia esteve ao seu lado, ou te servindo, ou sendo seu amigo, ou sendo seu parente, né? Outrora foi um amigo muito chegado do seu pai, né? Ou um gordinho foi amigo também, ora te serviu, ora foi amigo do seu pai, amigo da sua mãe. Então, reconhecer os sistemas e outros sistemas que há na vida é se conhecer. É se abrir para o mundo e ver que o mundo não é só eu, né? E eu só construí a minha personalidade baseada em mim mesmo e também no outro. Porque na minha personalidade, na minha subjetividade, o que entra, gente? Entra sociedade, família, entra contextos religiosos, né? Aquilo que eu permito, aquilo que está dentro do meu sistema, entra a diferença do outro. Então, tudo isso compõe a sua personalidade, seu autoconhecimento. Então, você abrir para o diferente é você se autoconhecer, é você ver que o outro também pode ser o que ele quer ser. Então, basicamente, é o respeito, tá? Então, eu falei aqui, né, que criticar o outro é criticar a si mesmo, porque eu só falo daquilo que eu conheço. E expor o outro é expor a minha dor, tá? Ou seja, às vezes eu não sou aceito dentro do meu contexto familiar, por ser, né, a ovelha negra da família, entre aspas, por ser o diferente, que eu gosto de me vestir diferente dos meus irmãos, né? Então, eu atacando o diferente da rua, né, aí eu exponho a minha dor. Ou seja, aquilo canaliza de uma forma que eu me sinto mais leve. Não, gente, você não está sendo maduro. Você está mostrando que você não tem autoconhecimento. Ó, um exemplo. É uma pessoa virar e falar assim, eu falo mesmo a verdade.
fulano é mentiroso, você é isso, você é aquilo. Eu sou de personalidade forte. Você não é de personalidade forte, tá? Você é uma pessoa sem educação. Desculpa, tá, gente? Tô falando pela psicologia e pela terapia. Você é uma pessoa sem educação, tá? Você é uma pessoa que não sabe se posicionar na sociedade como uma pessoa que se autoconhece, uma pessoa madura. Por quê? Aí a gente vai sonar o gatilho. Por quê? O gatilho mental. Porque se eu falo pro outro da maneira que eu quero, não dosando as palavras, não com sutileza, né? O que acontece? Eu tô chamando atenção pra mim. Então eu não tenho a personalidade forte, como eu digo, ao falar ou ofender o outro. Eu não tenho autoconhecimento. Então logo eu quero chamar atenção. Aí eu fico se enfeitando. Já ouviu falar em enfeitar pavão? Eu fico enfeitando pavão pra chamar atenção. Aí eu falo, você é isso, você é aquilo. Não tô mostrando autoconhecimento, minha melhor versão e maturidade. Eu tô mostrando que eu não me autoconheço o suficiente, né? E não sou madura. Porque eu quero chamar atenção pra mim. Porque uma pessoa madura, uma pessoa da sua melhor versão, né? A pessoa, como se diz, madura na sua melhor versão e tendo o autoconhecimento, que é a chave de tudo. Lembra que nós falamos aqui no início? Que a chave profissional e pessoal, ela abre qualquer porta. Né? Não precisa da gente ofender o outro pra gente aparecer. A própria classe, né? O próprio respeitar o outro. Respeitar que o outro tem menos condição financeira do que você, porque você teve, às vezes, mais oportunidade, né? O outro é fora do contexto, porque a mãe, o pai o deixou pela vida. E quem passou por ali, alguém que valeu e hoje ele foi alguma coisa, ou não aproveitou. Então, gente, são nuances diferentes. É entender a mazela do outro, entender o outro, se colocar no lugar do outro. Isso é autoconhecimento e maturidade, tá bom? Conselho. Eu costumo dizer que conselho, quem vence não ouve conselhos. Por quê, Michelle? Você está falando de autoconhecimento, você está falando de maturidade, a versão de melhor se conhecer. Por que quem ouve conselho pela psicologia, como se diz, não fracassa? Porque conselho costuma ser nostalgia, ou seja, quem muito fracassou no casamento costuma dar conselhos, né? Michelle, então isso não é bom? É bom, é excelente. Mas em qual sentido que eu tô querendo dizer que só vence quem não ouve conselhos? É em qual sentido? Você não tem que buscar um guru, ok? Eu não ensino vocês a buscarem um guru. Eu ensino a vocês o que, ó? A pensar. Tá? Hoje, por exemplo, em uma conversa técnica no meu message, a menina veio falar que o namorado tá deixando ela de lado, né? Que antes ele ficava mais atrás dela, que agora tá desfazendo, e nós conversamos, discorremos toda a conversa, todo trabalhar. Mas enfim, não ouvir conselhos e você vai ser bem na vida no sentido de você não procurar o guru. Ó, se uma pessoa te der um conselho, menina, vai mesmo atrás dele, que não sei o quê, ou não vai atrás dele, entendeu? Não, você tem que levar pessoas a pensar, ou você mesmo, já que a gente tá falando de autoconhecimento da melhor versão, você tem que parar para pensar. Ouvir o conselho, você não vai se dar bem em qual sentido? Você não pode ir atrás de guru, você tem que parar para pensar, é você que está dentro dessa situação. Você acha merecedora dessa situação? Será que você é tão porcaria para você aceitar essa situação? Para você estar dentro dessa situação? Então você que tem que colocar a mão na cabeça e pensar. Entende? Então é no sentido de não ir atrás de conselho, as pessoas que não ouvem conselhos, mas sobem na vida, menos fracasso por conta disso. Porque a pessoa faz daquele conselho um guru. Eu errei isso, deixa eu ir lá atrás da pessoa. Acertei isso, deixa eu ir lá atrás da pessoa. Eu não sei o que, vou lá atrás da pessoa. A pessoa vira um guru na sua vida, vira um talismã. A palavra de Deus mesmo fala, o meu povo perece por falta de conhecimento. Que conhecimento é esse? Né? O conhecimento é aqui, ó. É você parar para pensar aquilo que está te acontecendo, aquilo que te aflige. Nada melhor do que isso aqui, gente, ó. É sentir na pele. Você sentir na pele, você sabe até onde você pode ir, os seus limites, seus sonhos, a pessoa que você é.
Aí o camarada aí nunca elogiou a menina, vira pra menina e fala: eu não tenho o que te elogiar. Uma menina boa, gente, excelente, exemplar filha. A menina tem 3 cursos. Não tô dizendo em número de curso, mas é uma menina assim que dá a vida dela da casa pro curso, pra igreja, se divertir com os amigos, mas de uma maneira saudável, e o cara virar pra menina e falar: eu não tenho o que te elogiar. Ah, pelo amor de Deus. Então, se você é uma pessoa que você não auto se conhece, o que a pessoa vai fazer de você? É uma massa de manobra. E se você se deparar com uma mãe narcisista, você tá ferrado, desculpa o termo. Com pessoas tóxicas, manipuladoras, você tá ferrado também. Vai virar massa de manobra e a pessoa vai fazendo isso aqui com você, ó. E você vai ficando ali igual um boneco ali. Ah, a pessoa falou que eu não sou isso, que eu não sou aquilo. Então, fixa a sua cabeça, né? É aquilo que eu falei, Michele, mas eu nunca tive um pai ou uma mãe que seja referência, ou fulano ou ciclano, mas hoje você tá tendo conhecimento. Rompa com esse protocolo. Você tem que se achar a peça fundamental, tá? Desse tabuleiro de xadrez, porque você é a pessoa responsável pela sua vida. Você não pode se colocar, lembra que eu falei no discorrer da live? Na posição de ser um mero espectador. Você é o gestor da sua vida. Então, por isso que eu falei dos conceitos, ok? Magia. Coloquei aqui: a magia atrapalha no progresso pessoal. Em qual sentido? A pessoa tende a, como se diz, a magia atrapalha no desenvolvimento pessoal. A pessoa tende a achar que tudo são flores, né? Passa a infantilizar as coisas. Achar que tudo é magia, gente, achar que tudo vai descer, né, do céu, vamos dizer assim, né? Atrapalha, claro, a vida pessoal, né? É a pessoa ir atrás mesmo daquilo que quer. Ah, eu quero ser advogado. Vai estudar, querido. Deus te fez uma pessoa ser dotada de inteligência. Vai estudar, não caia na conversa alheia, não. Aí vai dizer: ah, a Michele às vezes é contra a igreja. Não, eu não sou não, eu sou filha de pastor, mas sou muito mente aberta. Entendeu? Vai estudar, vai correr atrás dos seus objetivos. Vai correr atrás daquilo que você quer. Entendeu? Ninguém cresce estando furnado 24 horas, os dias todos na igreja, não. Eu não sou contra, não, porque eu sou filho de pastor, repetindo aqui para quem tá chegando agora. Mas sou muito pé no chão, porque eu já vi muita coisa. Então, é não se anular por conta de nada. É você saber que você tem uma vida, né, que a gente é tridimensional, a gente é corpo, alma e espírito. A gente tem que ir na igreja também para sustentar o espírito. Mas quanto ao corpo, né? Aquilo que eu preciso, a matéria se deslocar e lá fazer o meu, né? O espírito, eu tá bem, me realizando nas coisas que eu quero. Então a magia realmente ela atrapalha no progresso emocional, no progresso pessoal. A pessoa começa a achar, espiritualizar tudo, achando que as coisas vão cair do céu. Não vão, tá? A magia é o traço da infantilidade psíquica, tá? Quem faz o uso da magia para psicologia de forma saudável são as crianças. Que a criança imagina muito, né? Criança, quanto mais imagina, né? A criança se torna uma pessoa criativa no futuro. Então, quanto mais você aguça a criatividade, a magia, a imaginação na criança, mais você aguça a criatividade nela. Mas eu falei criança. Quando é adulto, né? O que a magia faz? A magia atrapalha o progresso pessoal. Ou seja, é sinal de infantilidade psíquica, né? Achando que tudo vai cair do céu, não vai. Que é um relacionamento bom, construa. Seja uma pessoa forte, uma pessoa firme, uma pessoa posicionada, uma pessoa que atrai o outro só de olhar pra você e falar: não, essa aí é firme, essa aí dá pra construir uma família. Ah, o cara tenta te colocar dentro da casinha, te humilhando, fazendo isso e aquilo, porque ele quer te testar. Aí o que você faz? Você sai da casinha, filha, não aceita não. Fala alto lá, filho. Nem meu pai fala assim comigo. Me respeite. Entendeu? Então, tudo é o posicionamento, né? Tudo é o autoconhecimento. Então, corra dessas nuances frágeis da vida, tá? Se autoconhece, porque se autoconhecendo, tendo a chave disso aí, vocês vão ter a melhor versão de vocês todos os dias. Eu quero continuar com essa melhor versão pelos outros dias, trazendo outros viés, outros olhares, porque eu acho que é um tema muito pertinente, tá? Agradeço a todos que estiveram aqui. E eu coloquei aqui no final, né? Torna-se a sua própria obra, em sua própria obra, né? Não refletindo no outro, né? A sua obra. Eu acho que cada um tem a sua identidade, ninguém é igual a ninguém também é insubstituível, mas só nasce uma Michele Lemos do meu jeito.
uma Deise Saraiva do seu jeito, Carlos Cortez do seu jeito, Santo Jaime do seu jeito, Alberto, Oliveiro, Sirlene, Pedro, todo mundo, cada um dentro da sua identificação pessoal, tá? Então faça valer, seja a sua melhor versão todos os dias, tá? E o indício de que a gente vai bem na vida diz que é a inveja, né? A inveja é o quê? É você, ou você inveja o outro pelo aquilo que ele tem, ou você não inveja o outro, ou você inveja pelo aquilo que ele tem. Se você está invejando, você tem que o quê? Refletir, você tem que vir para dentro de você e ver o que está de errado dentro de você, tá certo? Então, a inveja, ela é uma pista, ou seja, eu só invejo o outro quando eu me sinto não autossuficiente para realizar, não autossuficiente para transpor, para ir atrás. Então, a inveja é uma grande pista daquilo que nós somos. Então, se você tem inveja, você tem que tratar em você o autoconhecimento e tudo aquilo que eu falei no escorrer da live, tá? Ah, tem tantos carinhos aqui, ó. Obrigada, tá, amiga? A todos que estão aqui também, muito obrigada. Obrigada, Priscila. Beijo, fica com Deus, tá? Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. E eu falei aqui, Priscila, sabe? E os demais que estão aí, que eu quero fazer, seja a sua melhor versão em outros números, sabe? O 2, o 3, quem sabe o 500. Porque eu acho um tema muito relevante e ele é muito abrangente, dá pra gente trazer várias coisas, né? Porque as pessoas têm que se autoconhecer, porque se a gente colocar o nosso controle na vida do outro, dar ao outro o controle da nossa vida, aí fica complicado. Mas eu entendo também que às vezes é difícil, porque se a gente não teve essa referência dentro de casa, a gente passa a ter isso difícil mesmo dentro da gente, tá? Mas aqui vocês têm uma amiga e a gente vai construindo isso aos pouquinhos juntos, tá bom? Beijo, fiquem com Deus. Eu falei totalmente gripada, né, e doente, mas eu falei, deixa eu ir lá falar, porque já que houve esse caso hoje, eu vou lá contribuir um pouquinho, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, tá? O Thiago Lima chegou agora. Thiago, muito obrigada, tá, pela sua presença também, aos demais aqui, porque fica impossível agradar a todos, agradecendo, porque é muita gente, e tem também outros Facebook também associado aí, que não aparece também a numeração, tá bom? Outras pessoas já passaram aqui também, e muito obrigada, viu? Beijo, fiquem com Deus.